Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que estamos localizados aqui na Rua Jorge Moreira, número 115, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, com atividades 100% presenciais e 100% gratuitas. Vamos, antes de refletir sobre o tema de hoje, nos preparar? Então convido a todos a já reservarmos aquele recipiente com água que será fluidificado ao final de nossa reflexão de hoje. E assim, a partir deste momento, fechemos os nossos olhos e pratiquemos uma respiração mais tranquila e serena, de forma a acalmarmos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Assim vamos sentindo a espiritualidade ao nosso redor, como o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que muito nos protegeu e contribuiu para que chegássemos aqui bem, com a boa vontade renovada. Com esses irmãos benfeitores espirituais, nós nos elevamos em um só pensamento, na direção azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Com Maria, sentimos o seu abraço fraterno, a sua luz, o seu toque carinhoso em nosso coração, nos elevando até a presença de nosso irmão maior, Jesus. Diante de um Jesus cheio de vida e de luz, agradecemos a todas as bênçãos que desprende a nós, enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, irmão, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades de crescimento que desprende a nós, para que através de nossa vontade sejamos cada vez melhores. E assim juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Você, amigo ou amiga, que neste novo ano de 2023 está aí empenhado em ingressar no estudo espírita, conhecer uma casa espírita, sinta-se desde já convidado a ir ao CEF, o nosso centro aqui no bairro do Ipiranga, como dissemos no início. Temos atividades de assistência espiritual, de estudo, temos também cursos ainda em aberto, totalmente gratuitos. Basta chegar e começar a participar. E dissemos isso porque nós temos o hábito muito comum de, uma vez em que chega um ano novo, nós renovamos as nossas esperanças e também as nossas promessas.
E uma dessas promessas consiste em justamente nós procurarmos uma religião, procurarmos uma crença que nos abra os caminhos, que nos sustente, que nos dê força no dia a dia, que nos ajude a mudar de vida. E uma dessas religiões, em meio a esse ciclo na qual nós nos habituamos socialmente, está o Espiritismo. O Espiritismo é muito popular no Brasil, muito em virtude de Chico Xavier, o famoso médium que transcreveu centenas de obras no século passado. Dentre os ciclos espíritas, os segmentos espíritas no Brasil, está a Aliança Espírita Evangélica. A Aliança Espírita Evangélica é um segmento paralelo à Federação Espírita do Brasil, criada por Edgar Armon há mais de 40 anos. Ela se destaca pela característica de ter cursos e assistências espirituais padronizadas. Esses padrões consistem em algumas etapas, em alguns passos que nós assistidos, quando ingressamos num centro espírita filiado à aliança, seguimos. E a ideia aqui é justamente nós brevemente repassarmos por cada uma dessas etapas, justificando a sua importância, a sua presença dentro do ciclo total da assistência espiritual do CEF. Quando um novo assistido ingressa, e falamos assistido por quê? Porque é a pessoa que está na condição, naquele dia, naquele momento, de receber a assistência. Receber, obviamente, de forma simplória, porque todos nós recebemos quando doamos algo. Mas quando essa pessoa ingressa na casa pela primeira vez, ela é, obviamente, acolhida pelos voluntários da recepção e encaminhada a um plantão. O que esse plantão faz? No plantão, nós atuamos ali com um pouquinho do conceito elaborado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, em escutar. Logo, a pessoa será convidada a falar daquilo que tiver absolutamente vontade, daquilo que quiser, imperando sempre o seu livre-arbítrio. Um voluntário estará ali a postos para orientá-la e para ouvi-la naquilo que ela sentir necessidade de se manifestar. São ali alguns 5, 10, no máximo 15 minutinhos dispostos a receber e a conhecer mais o assistido e principalmente para que o assistido conheça a casa, porque é nesta oportunidade também em que o plantonista estará à disposição para explicar horários e condições de cursos, como é o programa da assistência espiritual, os dias e demais informações em que a casa opera, entre outras dúvidas. Ao sair do plantão, em que o assistido, como dissemos ali, é livre para falar aquilo que talvez o amargure, aquilo na qual ele ainda não compreende direito, ou até a dúvida mais sutil possível, o assistido será encaminhado à primeira sala de passe. Essa sala de passe, ela se chama passe de harmonização. E aqui cabe um conceito bem interessante. No nosso dia a dia, é muito difícil, cada vez mais difícil, aliás, nós nos acalmarmos. Por isso que você que acompanha as nossas redes sociais, o nosso canal, já reparou que em todas as assistências espirituais, nós nos preocupamos em nos preparar inicialmente antes de abordar o tema da semana. Porque isso é fundamental. Uma vez que nós não estamos preparados, pouca atenção ou pouca propensão a dar a essa atenção nós daremos para o tema, que pode ser muito relevante para nós naquele momento. Por isso, esse passe de harmonização aplicado na casa, ele vem antes de tudo para que nos ajude a nos acalmarmos, a nos tranquilizarmos. Por isso tem esse nome. Logo, são movimentos feitos à distância, realizados por um voluntário preparado, que aplica-se àquela pessoa, desejando ali inicialmente que ela se acalme e pense acima de tudo em Jesus. Uma vez realizado esse passe de harmonização, a pessoa será conduzida ao salão de preleção, onde ali deverá aguardar o horário propício para o início da palestra.
E aí vem um ponto muito importante da assistência espiritual, a palestra. Por que a preleção, a palestra, ela é tão importante? Acima de tudo, como dissemos, nós chegamos numa casa espírita, principalmente aqueles que nunca frequentaram, que estão indo a primeira vez, desconfiados de como vai funcionar. Se é uma coisa que pega, se tem alguém que se comunica, como o segmento espírita é muito divulgado no Brasil por diferentes frentes, como mesa branca, como médium se comunicando, como voluntários incorporados, enfim, há muita dúvida. Logo, até vencer essa desconfiança e realmente se acomodar, se acalmar e abrir o seu coração, demanda-se um pouco de tempo. Talvez isso nem ocorra nas primeiras vezes em que a pessoa frequenta a casa. A preleção, nesse sentido, ela funciona como uma palavra amiga. É através do preletor também preparado, estudado naquele conteúdo que ele vai proferir naquela oportunidade, em que ele vai procurar, acima de tudo, além do conhecimento, mas com o sentimento, tocar o coração da pessoa. São preparados temas semanais para que, através dos passes semanais, através das assistências, nós possamos cobrir, pouco a pouco, cada aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa forma, a cada vez que nós iremos a um centro espírita afiliado à Aliança, a tendência é que, obviamente, o tema seja diverso a cada semana. Essa preleção não deve durar por mais de 15 minutos, ou seja, é uma pequena palestra, não é um monólogo, apenas para abordar ali, sob o ponto de vista da doutrina espírita, determinado assunto. Recomenda-se, obviamente, que a atenção esteja voltada para a preleção, desligando-se aparelhos celulares, desligando-se do mundo exterior, procurando sempre focar no tema que o preletor está trazendo naquela oportunidade. Aí, uma vez realizada a preleção, onde nós estamos mais calmos, mais cientes do que acontece na casa espírita e principalmente com o coração e a mente mais abertos devido à absorção daquele tema, nós somos encaminhados ao passe da semana. Esse passe da semana, ele pode ser voltado mais à parte espiritual, mais à parte física ou a ambos, de modo a equilibrar tanto o espírito quanto o corpo. Ambos devem, claro, funcionar em sincronia ao longo de nossa trajetória terrestre. Uma vez que é realizado esse passe, o assistido está dispensado daquele dia, devendo retornar na semana posterior para o passe seguinte. A casa, o CEF, dispõe de 3 dias e horários distintos para a realização desta atividade. Aos domingos, a partir das 9 da manhã, às segundas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, e nós temos ainda um quarto horário, que é às terças-feiras, a partir das 15 horas. Sempre cumprindo aí esses procedimentos que descrevemos, de plantão, passe de harmonização, preleção e passe da semana. Nós também oferecemos assistências espirituais para tratamentos de depressão e outros a serem, claro, avaliados conforme o andamento do tratamento do assistido, conforme ele está na casa, ele frequenta a casa, conforme ele se mostra. Tem muitos de nós, por exemplo, que apenas de ouvir uma palavra, nós já melhoramos o nosso ânimo, o nosso otimismo, já saímos diferente de quando entramos. Outros, obviamente, precisam de uma assistência maior e isso varia de caso a caso. Fato é que não há receita pronta. Cada um é cada um. Cada um de nós está no estágio evolutivo separado do outro. Embora sejamos filhos do mesmo pai, embora somos irmãos, todos nós guardamos as nossas devidas particularidades. E é nisso também que consiste o retorno ao plantão. Ou seja, de tempos em tempos, quando nós frequentamos a casa, tomamos o passe semanal,
acompanhamos as preleções, nós iremos retornar ao plantão justamente para que possamos fazer, junto ao voluntário, um balanço de como está aquele período. Se realmente nós temos alguma dúvida, se conseguimos esclarecer, se está sendo útil, se a nossa energia ali está em sincronia com a casa, se nós estamos nos sentindo bem, e daí por diante é evoluir neste trabalho. Obviamente, nada disso dispensa o tratamento convencional, ou seja, a consulta com um médico clínico, os tratamentos de saúde convencionais, toda essa cadeia de assistência ao corpo na qual nós já nos submetemos. Portanto, é uma assistência espiritual em paralelo. Dizemos isso porque é muito fácil de nós nos deixarmos levar ou confundirmos de estarmos com uma dor em determinada região do corpo, por exemplo, e irmos até a casa espírita para que essa dor seja tirada. Onde nós muito bem sabemos que aquela dor não está ali por acaso, pode ser muito bem tratada num médico convencional e a casa espírita, a assistência espiritual funcionará exatamente como esse propósito, como uma assistência. Dará ali a bagagem, dará ali a força, a sustentação necessária para que nós possamos enfrentar os nossos problemas com mais alegria, com mais leveza, tal como a vida deve ser. Todos os cursos e fundamentos, não só do CEF, mas de todos os centros espíritas, obviamente seguem a doutrina espírita. E esta, por si só, seguem os fundamentos trazidos e compilados pelos espíritos através de Allan Kardec, sob a luz de Jesus. O CEF não haveria de ser diferente. Então, dentre esses procedimentos que nós brevemente descrevemos, está ali alicerces, cada um fazendo a sua parte para que a assistência como um todo possa atingir o seu objetivo maior, que é nos receber e nos consolar. Acalentar as nossas dores, servir ali como um respaldo, como um ombro, como um abraço maior, para que nós possamos nos apoiar frente às dificuldades. E isso não é demérito algum, muito pelo contrário. Buscar o conhecimento da fé raciocinada é um passo lógico e inteligente para o conhecimento de nós mesmos. É o primeiro passinho, é a primeira ação na qual nós temos para o nosso bem-estar espiritual. Afinal de contas, estamos aqui para tratar aquele que mais importa para nós, que somos nós mesmos. Então seja, desde já, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CEF. Caso tenha qualquer dúvida ainda pertinente a como a assistência espiritual funciona, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Prontamente nós estaremos respondendo com os devidos esclarecimentos. Não esqueçamos, por fim, da nossa ferramenta fundamental, além da assistência espiritual, que é o Evangelho no Lar, a oração. Ainda não tem uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo em sua casa? Pode ingressar no CEF, pode ir lá e pegar a sua. É um livro básico da doutrina espírita que se utiliza justamente das passagens de Jesus sob a interpretação dos espíritos para melhor nos consolar e nos instruir. Assim, não ficamos apenas dependentes da assistência espiritual a ser realizada pela casa, mas sim nos servimos de todo esse pacote, de toda essa ferramenta, para que aí sim possamos ter uma assistência espiritual completa ao nosso dispor, faltando apenas a nossa vontade em realmente estarmos mais próximos da espiritualidade amiga que tanto nos ama e nos abraça. Vamos então, partindo para a ação, vamos vibrar. E vibrar nada mais é do que desejar ao próximo o que de melhor o universo tem a oferecer. Convido a todos, mais uma vez, a fecharmos os nossos olhos, para que possamos juntos nos unir pelo pensamento e pelo coração, onde vamos mentalizando um mundo rodeado pela paz. Principalmente para aqueles irmãos que atravessam momentos de conflitos, de discórdia, de violência.
Vibramos por todos os governantes da terra, para que tenham um pensamento em Jesus antes de qualquer ação. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria belíssima por natureza, que seja abençoada pela espiritualidade e que todos os brasileiros possam encontrar, através do diálogo e da paciência, o caminho para a pátria do Evangelho. Vibramos muita saúde para os enfermos, esperança para aqueles que estão nas ruas, desabrigados, compaixão para os órfãos e para a idade idosa desamparada. Vibramos muita resignação para aqueles que estão encarcerados, tal como transformação interior àqueles que ainda se aprisionam por sentimentos de rancor, de mágoa. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa, onde mentalizamos Jesus ali conosco, abençoando também aqueles que conosco convivem. Vamos vibrando pelo CEF, por todas as demais casas espíritas, segmentos da doutrina espírita no Brasil e do mundo, bem como as demais religiões, todos os locais que promovem a real ligação entre os nossos corações e o Pai Maior. Vamos dispor deste momento para entregar as vibrações nas mãos da espiritualidade, para que possa distribuir aonde mais se for necessário. E assim, partimos para o passe da semana, nos mantendo tranquilos, mentalizamos que do alto, a luz de Jesus surge sobre nós e recai em todo o nosso corpo, tocando-nos desde a cabeça aos pés. Essa energia vai revigorando as nossas células físicas. E conforme a nossa ligação com Jesus se estabelece pelo pensamento e sentimento, abrimos a nossa consciência para que essa energia também toque a nossa alma e nos renove de dentro para fora. E nesse instante, abastecidos com esses fluidos transformadores, tocamos com as nossas mãos na forma de um abraço aquele recipiente com água que preparamos, para que essa energia possa chegar a esse líquido, reenergizando também as suas moléculas, para que esta água sirva como um instrumento a mais de sustentação para o passe de hoje. E assim, sentindo o ambiente ao nosso redor e em nosso interior transformado, nós nos elevamos a Deus mais uma vez para agradecer por este momento, dando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e audiência. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Para aqueles que ainda têm um pé atrás em relação ao centro espírita, à doutrina em geral, para que conheçam, para que possam tirar a sua curiosidade, as suas dúvidas e usufruam de tudo que essa doutrina consoladora maravilhosa tem a nos oferecer. Frequente aqui o nosso canal para mais novidades, siga o CEF nas redes sociais e eu me despeço por aqui desejando mais uma vez a todos um excelente ano novo de 2023 de muito aprendizado e trabalho no bem. Tchau e até a próxima!